Seguinte, a base dos estudos da termodinâmica, ela se constrói em alguns conceitos introdutórios. Dentre esses conceitos, nós temos esse aqui, que está visualizado nessa imagem, como sendo muito importante. Então, quando a gente vai estudar um fenômeno, a gente utiliza muito o conceito do sistema. Qual que é o sistema que a gente está observando? Qual que é o sistema que está sendo o nosso alvo de estudo? Para isso, então, a gente tem três tipos de sistemas que são os mais recorrentes e que a nomenclatura vai ser usada com uma frequência absurda. O primeiro deles é o sistema aberto, ou seja, o meu alvo de estudo e as vizinhanças, que é quem está aqui em volta, essa é a vizinhança, estão com comunicação 100% aberta. Então, tem tanto troca de energia. Nossa Senhora. Pegou um pouquinho mais grossinho aqui. Tem tanto troca de energia quanto troca de matéria. E esse aqui é o sistema aberto, ou seja, tanto energia é trocada quanto matéria é trocada. Já no sistema fechado, eu impeço apenas a troca de matéria. Eu não troco mais, eu não posso mais ter perda nem ganho de matéria, porém, eu continuo tendo troca de energia. Então, por exemplo, eu posso ter troca de calor, eu posso ter troca de algum tipo de emissão de energia por meio de uma onda eletromagnética, algo do tipo. Então, a energia, ela é trocada, matéria não. Mas, num sistema isolado, que é esse terceiro caso, nem mesmo energia passa a ser trocada. Então, ele está numa situação onde não há troca de matéria, não há alteração na quantidade de matéria, então não vai ter alteração de massa, não vai ter alteração do número de mols. E eu não tenho troca de energia. Então, toda e qualquer energia que possa estar envolvida ali, ela se mantém sempre com a sua variação constante. Então, a gente pode dizer que o delta E de energia é zero nesse caso. Não tem troca de energia sob forma alguma. Então, esse é um caso em que a nomenclatura que ela vai ser usada com uma frequência bastante grande. Então, apareceu lá, eu tenho um sistema isolado, eu tenho um sistema fechado. Isso já vai te indicar o que está acontecendo ali. Para que esses sistemas funcionem, a gente tem o que a gente chama de fronteiras. São esses limites onde o meu sistema ele interage com a vizinhança. Onde acaba a vizinhança, começa o sistema. Onde acaba o sistema, começa a vizinhança. As fronteiras, elas podem ser de dois tipos. Elas podem ser fronteiras adiabáticas, ou elas podem ser fronteiras diatérmicas. O que significa isso? Fronteira adiabática é uma das mais interessantes aqui para a gente, porque vai ter um caso em que a gente vai ter uma mudança de comportamento chamada de adiabática. Então, uma fronteira adiabática é a fronteira onde não existe troca de calor. Mais especificamente, o tipo de energia que a gente está lidando aqui é calor. Já numa fronteira diatérmica, existe sim troca de calor. Então, na fronteira diabática, a variação, vamos colocar aqui, a variação de energia, sendo essa energia calor, é igual a zero. Aqui, então, a variação de energia, sendo essa energia calor, é diferente de zero. Ela permite essa troca de calor. É outro conceito bastante importante que vai acontecer com uma frequência bem grande. Se a gente está falando de calor, isso aqui automaticamente nos remete ao conceito de temperatura. E a temperatura também pode vir a oscilar aqui. Então, dependendo da variação da temperatura, dependendo da forma como essa temperatura oscilou e a forma como essas energias foram trocadas, a gente vai ter sistemas exotérmicos e sistemas endotérmicos. Mesmo quando eu tenho que o estado final de energia ele é inferior ao estado inicial. Então, se eu tenho uma energia final,
essa energia final, ela é inferior à energia inicial, ou seja, durante o processo eu perdi energia de alguma forma. Já no processo endotérmico, não. Eu tenho uma energia final superior à energia inicial. De alguma forma, eu ganhei energia no meio, seja essa energia qual ela for. Então, exotérmico, energia final é inferior à energia inicial. Eu perdi energia para o meio durante o processo. Endotérmico, a energia final é inferior à energia inicial. Eu ganhei energia do meu sistema. Que aí a gente vai ver ao decorrer aqui da nossa discussão, que essas formas de energias, elas vão variar dependendo o tipo de avaliação que eu estou fazendo. Dependendo, ela vai ser ou entalpia, dependendo, ela vai ser energia interna, dependendo, ela pode ser energia de Gibbs, e assim vai. Tem várias formas de a gente avaliar isso. Então, esses são os conceitos introdutórios. Aqui, então, eu já apresentei alguns nomes de formas de energias que a gente vai encontrar. Eu citei aqui energia interna, eu citei entalpia, eu citei calor. Então, essas energias, que aqui a gente já começa a dar nomes para elas são descritas por meio de funções matemáticas. Então, por exemplo, eu vou ter a função energia interna, que ela tem, por exemplo, como variável a temperatura. Eu vou ter a função calor, que tem como variável, por exemplo, a massa, que tem como variável a capacidade calorífica, entre outras. Então, eu vou ter a função entalpia, que tem como variável a pressão, o volume, a temperatura. Então, eu vou ter funções com uma variável, função com duas variáveis, função com N variáveis, muitas variáveis. Então, essas funções matemáticas, elas vão se apresentar de forma que, em alguns casos, eu vou poder dizer o seguinte: olha, a forma como eu analiso a minha energia fulana, ela vai partir de um conceito de uma variação, estado final, estado inicial. Então, por exemplo, eu pego lá um delta U. O delta representa para mim o quê? Eu vou pegar o U final, subtrair do U inicial. Mas vão ter casos em que esse delta não vai aparecer, vai aparecer lá dq, onde esse dq é uma variação infinitesimal do calor, por exemplo. Então, toda vez que aparecer esse delta U, a gente diz que essa função é uma função de estado. Já toda vez que aparecer dq, esse dq indica para mim que isso aqui é uma função caminho. O que significa isso? Trouxe essa imagem aqui para ilustrar. Eu quero sair do ponto A e chegar ao ponto B. Como aqui eu estou analisando, por exemplo, uma energia interna, a energia interna tem como característica ser uma função de estado. Então, para ela, não importa o caminho que eu fiz. Importa que eu saí do ponto A e cheguei no ponto B. É só isso que interessa para uma função de estado. Já uma função caminho, como é o caso do calor, por exemplo, é interessante para mim, sim, qual que foi o deslocamento que eu realizei. Por onde eu passei. Uma outra função de estado não, desculpa, uma função caminho é o trabalho, por exemplo. O trabalho, ele depende do deslocamento que eu estou realizando. Senão, não faria sentido. Então, no caso do trabalho, eu preciso saber, olha, eu passei por onde, eu fui por qual caminho, não só o ponto de partida e o ponto de chegada, que é o importante aqui, depende por qual foi o caminho que eu percorri. Então, funções de estado são funções onde aparece esse delta. Funções caminho são funções onde aparece esse d, que é uma diferencial. Ou seja, existe uma variação infinitesimal, uma variação muito pequena, que essas variações vão indicando para mim por qual caminho que eu percorri. Então, essa primeira visão que a gente apresenta das funções termodinâmicas são muito importantes. Vão fazer total diferença na hora da realização dos exercícios. Por quê? Porque o tratamento matemático que cada uma delas vai exigir também é diferente. Se eu estou falando em termos de delta, é muito mais simples. Se eu estou falando em termos de diferencial, é um pouco mais complexo. Demanda um pouco mais de intimidade com a matemática para eu poder entender como que eu vou tratar isso. Então, basicamente, esse é o conceito introdutório aqui da apresentação desses conceitos iniciais do que eu preciso entender
da termodinâmica para, por exemplo, ver a primeira lei da termodinâmica, que é o propósito desse início aqui.